Essa imagem que está aparecendo aqui na tela, ela diz respeito ao modelo que eu comecei a seguir e que eu comecei a raciocinar depois de vários anos aqui no mercado digital. Porque uma coisa que eu vi acontecendo muito era de várias pessoas, ou várias empresas, ou vários profissionais contratarem outras pessoas sem nem saber qual exatamente qual que era aquele escopo de trabalho que ela esperava. Então eu já vi gente contratando editor de vídeo para aumentar as vendas. Já vi gente contratando gestor de tráfego para melhorar as copies. Já vi gente contratando, sei lá, gente de CRM para poder melhorar as vendas. Enfim, já vi muito absurdo por aí. E às vezes muitas vagas com mais de um escopo de trabalho. Então, uma vaga de social media pedindo que ele fosse formado em copywriting, ou uma vaga de social media pedindo que o cara soubesse editar vídeos. Porque ainda rola essa confusão das pessoas para o mundo do mercado digital. As pessoas, as empresas que entram aqui, muitas vezes elas não sabem exatamente o que elas querem. Esse que é o grande problema das contratações aqui para o mercado digital. Porque as pessoas elas só querem aumentar as vendas, elas só querem colocar mais dinheiro no bolso. Só que muitas vezes elas têm uma demanda que não necessariamente é aquela demanda que vai mais colocar dinheiro no bolso delas. Elas acabam contratando outros tipos de profissionais para demandas que nem existem, só que elas estão ali pagando. E aquele profissional geralmente não vai recusar aquele dinheiro que está sendo ofertado a ela, né? Até fiz um post aqui do LinkedIn, que eu estou inclusive com ele aberto aqui, que diz exatamente isso. E essa pirâmide aqui, isso aqui que está aparecendo aqui na tela para você, é um modelo que eu consegui enxergar, pelo menos um modelo bem simplificado de contratações no mercado digital. E contratações por nível de profissões, então eu coloquei aqui várias profissões, e contratações por nível de importância e raridade, que é exatamente o que está aqui do lado direito dessa imagem que você está vendo. Essa pirâmide, ela está bem simplificada, como eu falei, não é um modelo exato e não tem uma, como é que eu posso falar? Um balanceamento do que é um negócio iniciante, do que é um negócio pequeno, do que é um negócio médio, grande ou gigante. Só que pelo menos no norte, e pelo menos as pessoas, elas vão ter um pouco mais de noção na hora de contratarem. Porque é muito chato você ver uma vaga muito boa, só que aquele escopo está totalmente estranho. É uma vaga boa na remuneração, é uma demanda genuína, só que o escopo está esquisito, ou está pedindo mais de uma profissão, mais de uma competência. E aí eu desenvolvi esse guia aqui, esse guia bem simplificado, tanto para gestores, quanto para profissionais, ou para qualquer tipo de pessoa que esteja entrando no mundo do digital, ou para qualquer tipo de empresa que queira contratar algum profissional em específico. E aí eu coloquei aqui no LinkedIn, né, que depois de anos no mercado digital, eu notei esse padrão nas contratações, de acordo com cada tipo de negócio. Eu vou passar aqui um pouco por essa pirâmide e vou te explicar como que ela realmente funciona aqui, tá? Eu coloquei aqui no post do LinkedIn, eu acho legal falar aqui também nesse vídeo, que esse aqui é o guia ideal para saber qual profissional contratar, qual o nível de raridade e importância desse profissional, e um negócio que quer vender mais aqui pela internet, em qual etapa do seu negócio que você deve cogitar contratar um profissional ou não, e o mais importante, como o profissional certo vai trazer mais vendas para você no final das contas. E aí, só para completar, eu coloquei aqui no LinkedIn. Se você é gestor, dono de negócio ou trabalha com alguma profissão do digital, esse é o guia que você precisa para economizar tempo e dinheiro. E ainda mais, colocar mais dinheiro no seu bolso. Tranquilo? E se tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder todas as dúvidas aqui nos comentários. E aí, aproveitando que você já vai deixar sua dúvida, não se esquece de se inscrever e de deixar o seu like aqui. Então, explicando um pouco dessa pirâmide aqui. Eu dividi em negócios iniciantes, pequenos, médios, grandes e gigantes. E aí, um negócio médio, ele tem que contratar as profissões do nível dele, que é geralmente as demandas que ele vai ter, e todas as profissões que estão abaixo da pirâmide. Então, essa pirâmide, ela escalona. Então, um negócio grande, ele tem que contratar as profissões de um negócio grande e todas as profissões que estão abaixo. O negócio gigante, a mesma coisa. E aí a gente entende um pouco mais como que funciona toda essa linha do tempo aqui. É praticamente como se fosse uma tier list das profissões do digital e quando que uma empresa deve ou não contratar. Tranquilo? Então bora lá que eu vou passar explicando aqui essa pirâmide. Se você é um negócio iniciante, se você acabou de começar no digital, ou se você acabou de começar a sua empresa mesmo, e você quer aumentar suas vendas e quer usar o digital como um canal de aquisição, você precisa entender quais são as suas demandas. E quais são as suas principais demandas? É colocar dinheiro no bolso. Acabou. É você sobreviver. Até porque a maioria dos negócios fecham em até 5 anos. Então você precisa sobreviver nesse primeiro momento. Você precisa pensar no que vai te gerar mais caixa, no que vai colocar dinheiro no seu bolso de verdade. E não é contratando um programador que você vai colocar dinheiro no seu bolso nesse primeiro momento. Pelo menos não se você é uma startup ou não se você é um negócio de tecnologia.
mas você precisa colocar mais dinheiro no bolso. Estou falando aqui para a maioria dos negócios, tá? Então, é o dono de um restaurante, é o dono de uma loja na esquina, é o dono de uma padaria, é o dono de um mercado, ou é mesmo uma pessoa que vende serviços aqui no digital. Então, o primeiro profissional que você deve contratar, na minha visão, é um gestor de tráfego, porque aí você vai estar aparecendo para as pessoas certas no momento certo, com os anúncios corretos, com a mensagem correta. E aí você vai estar colocando essa mensagem de vendas para as pessoas verem e comprarem de você. O gestor de tráfego ele vai colocar os anúncios certos na frente das pessoas certas. E você até consegue fazer isso sozinho em um primeiro momento. Mas o gestor de tráfego ele vai adiantar muito esse lado. Ele vai resolver boa parte dos seus problemas, porque ele é um profissional mais capacitado, ele vai conseguir saber quais campanhas usar, qual orçamento fazer de acordo com o seu negócio. Isso se ele for um bom profissional, né? Ele vai analisar o seu negócio e vai entender exatamente do que você precisa. Então, se você é um negócio iniciante, além dos canais de venda que você já vai usar organicamente, você precisa pagar para aparecer para as pessoas e pagar da forma certa. E quem vai saber isso é o gestor de tráfego. E essa geralmente é uma demanda muito inicial. Tanto que na pandemia deu um boom nos gestores de tráfego, deu um boom no mercado de negócios locais. Porque a maioria dos negócios locais precisava gerar vendas. Só que só tinha a internet como canal de aquisição. E o orgânico delas geralmente é fraco. E aí foi onde teve um boom aí de gestores de tráfego prestando serviços para negócios locais. Então, um negócio iniciante, um negócio que quer aumentar as vendas, que está sobrevivendo, está na fase de sobrevivência, geralmente ele precisa contratar um gestor de tráfego para começar. Essa vai ser a primeira demanda, geralmente. E depois, designers, vendedores e pessoas para o suporte, pessoas para atendimento. Então, para um negócio iniciante, para um negócio que precisa colocar dinheiro no bolso, essas são as principais demandas. O gestor de tráfego para aparecer para as pessoas certas, para promover os anúncios dessa empresa, e um designer, um vendedor e um suporte para as outras primeiras demandas que vão surgindo. Já um negócio pequeno, ele precisa pensar como que ele vai aumentar essas vendas. Então, geralmente, um negócio pequeno é aquele negócio que já sobreviveu, que já passou dessa fase de só colocar dinheiro no caixa e agora precisa começar a pensar em outras formas de monetizar. Precisa pensar em campanhas de vendas mais direcionadas, precisa pensar em fazer as coisas com mais estratégia, precisa pensar nessa vazão de coisas que vão saindo. Eu coloquei aqui. As outras profissões que geralmente o negócio pequeno precisa contratar é um copywriter, um social media, um editor de vídeo, uma secretária, porque é geralmente essas profissões aqui que vão ter de demandas. É um social media, um copywriter, eles vão ser aquelas posições mais estratégicas. Como que você pode aparecer para mais pessoas além só dos anúncios pagos? Como que você pode fazer uma campanha de vendas mais direcionada? Como que o seu negócio pode otimizar aqueles clientes que já tem. Então, às vezes é você fazer uma promoção diferenciada para alguns clientes. Às vezes é você pegar a base que você já tem de clientes, seja de e-mails, seja de números no WhatsApp, ou seja de seguidores, e melhorar a conversão dessa base que você já possui, que aquele gestor de tráfego já gerou de demanda para você. Então é pensar em outras formas de monetizar. E aí um copywriter, um social media, eles podem te ajudar nisso. E um editor de vídeo e uma secretária, eles vão ser aquelas pessoas para te ajudar nas tarefas mais operacionais. Então, às vezes, com o negócio pequeno, você já tem uma agenda mais lotada, você precisa resolver mais coisas, precisa fazer mais reuniões. E o editor de vídeo, ele vai livrar o seu tempo de editar vídeos. E o social media, ele pode ajudar nisso, mas não é necessariamente função do social media, mas ele pode te ajudar um pouco a dar vazão nisso. E uma secretária para exatamente livrar a sua agenda de coisas mais operacionais. Fazer pagamentos, agendar reuniões, conversar com pessoas no primeiro momento. Então você tem uma secretária ali. Já negócios médios, eles já passaram da fase de sobrevivência, eles já são negócios pequenos, eles estão nessa transição de negócios pequenos para médios, eles precisam entender como que eles podem melhorar a conversão que eles já têm com essa base de clientes que já foi alimentada, como que eles podem melhorar a geração de demanda com gestores de tráfego também. E agora eles precisam pensar como que eles vão melhorar a experiência daquele cliente, como que eles vão melhorar os produtos, como que eles vão melhorar os processos da empresa. Porque aí novas vendas não só acontecem, mas os clientes que já chegaram, eles compram mais vezes. A experiência deles melhora, a construção de marca já vai ficando um pouco mais sólida. Ele sabe o que ele precisa fazer para passar de um negócio médio para um negócio grande. Ele está começando a criar esses fundamentos. E aí começam as profissões mais que não impactam totalmente assim na receita, mas impactam muito na empresa, que é um gestor de projetos. O gestor de projetos, ele não vai vender para você, só que ele vai melhorar os processos para que as vendas aconteçam. Entende? Tá vendo como é sutil essa diferença? No final das contas, todo mundo coloca mais dinheiro no bolso da empresa.
Só que algumas profissões elas têm um papel mais de atacante, você atacar, que é os vendedores, os gestores de tráfego, os copywriters e algumas outras posições geralmente atuam mais na defesa de um negócio, que é um gestor de projetos, que é uma pessoa de automações, que é uma secretária, um editor de vídeos, um suporte. Então depende muito da profissão e da demanda que você quer também. Porque às vezes você é um negócio pequeno, mas você vai ter uma demanda de negócio médio. Então você precisa entender também qual que é a sua demanda. Por isso que essa pirâmide aqui não é uma pirâmide exata, tá? E aí o negócio médio ele precisa contratar um profissional de sucesso do cliente, geralmente, porque ele melhora as vendas através da experiência do cliente. Ele ajuda a melhorar os produtos, ele ajuda a melhorar como que vai ser o recebimento daquele produto, ele começa a coletar feedbacks de clientes para melhorar os produtos, para melhorar as campanhas de vendas, para atingir as pessoas certas. Então, um sucesso do cliente, um profissional desse porte, ele vai ajudar mais nisso, em ser o defensor do cliente, em pegar os feedbacks que as pessoas dão e passar adiante para a empresa. O gestor de projetos vai ser essa pessoa para dar vazão mesmo no que acontece na empresa, para realmente fazer as coisas saírem e as coisas não engargalarem tanto e as vendas começarem a acontecer mais e com mais fluidez. Já um profissional de CRM de automações, ele é extremamente importante, porque ele vai pegar aquela base de clientes que você construiu quando você era um negócio iniciante e quando você era um negócio pequeno e vai otimizar essa base. Ele vai segmentar por idade, ele vai entender mais daquele público, ele vai segmentar por região, ele vai segmentar por quantidade de vendas, por quantidade de compradores. E aí você consegue ter esses dados. É com esses dados bem separados em uma ferramenta de CRM, uma ferramenta de gestão de clientes, você consegue comunicar para pessoas corretas e para pessoas segmentadas. Então, digamos que eu quero comunicar só para os meus melhores clientes, só para aqueles clientes que colocaram mais dinheiro no meu bolso, para aqueles clientes que mais compram, para aquele público bem quente mesmo, a fim de fazer mais vendas ou fazer uma campanha de vendas para fidelizar eles mais. E aí o profissional de CRM e de automações, ele vai ser o responsável por direcionar esse público. Ele vai falar assim, ó, o público é esse, tá aqui, ele tá separado, agora você vai direcionar para o copywriter, para o social media, para o gestor de tráfego, para os vendedores, para eles comunicarem com essa base quente de clientes. E aí você vai começar a comunicar com essa base de uma forma mais diferenciada. E a mesma coisa acontece se você quiser comunicar com uma base de clientes mais fria. E o profissional de CRM e de automações, ele vai ser o responsável por isso, por dar vazão para essas comunicações, para essas listas, e de fazer automações para que você otimize ainda mais as suas conversões. Às vezes, 1% de conversão em cima da sua base de e-mails já representa uma grande parte do faturamento que você está deixando na mesa somente por não saber como usar isso. Um profissional de CRM, de automações, um profissional de dados, ele vai ser o responsável por te ajudar justamente nisso, nessa parte de melhorar as suas conversões e de você ter um entendimento um pouco maior do seu negócio também. Porque quando a gente é um negócio iniciante, quando a gente é um negócio pequeno, a gente está nessa fase de sobrevivência, a gente está nessa fase de entender mais quem é o nosso cliente. Claro que você já fez Claro que você já fez pesquisas de mercado. É claro que você já tem uma noção de para quem você vende. Só que quando você tem dados que comprovem as suas intuições e as suas pesquisas, as coisas ficam mais claras e você consegue melhorar muito mais a qualidade das suas vendas, a qualidade dos seus clientes e a qualidade dos seus produtos. As coisas ficam mais fluidas para você. Você tem que pensar muito nisso quando você for contratar esse profissional de CRM, de automações e de dados. Você precisa ter dados do seu negócio. E aí, quando o negócio passa do porte médio para o porte grande, você começa a ter outras demandas que precisam gerar mais conversões. Porque muitas vezes você já abusou demais da base de clientes que você tem, você já teve o tanto de conversões que era para ter mesmo com aquela base e fica cada vez mais difícil de expandir. E aí você precisa pensar em formas de melhorar o seu produto. E aí você contrata um programador para isso, para fazer algum aplicativo, para fazer alguma outra solução, se você precisar e se você sentir que é necessário. E também existe o profissional de growth. Esse profissional de growth, ele vai ser responsável por melhorar suas conversões onde você não consegue enxergar. Ele vai dar visão para você de onde você pode fazer mais vendas, e essa visão que você não consegue ter. Justamente porque esse profissional de growth, ele entende quais alavancas mexer no negócio para aumentar a ativação, para aumentar a retenção, para aumentar o engajamento, para aumentar as renovações dos clientes. E pode parecer fácil, só falando essas nomenclaturas, mas é uma coisa um pouquinho difícil, porque o profissional de growth, ele é um growth hacker, então ele vai tentar descobrir alguns hacks no negócio para você ganhar mais dinheiro. E aí, poxa, ele vai criar teses. Eu já li aquele livro lá do Hacking Growth, e o growth é você criar teses e você colocar essas teses à prova até você validar elas. É você
ter uma série de afirmações sobre o mercado, sobre o seu negócio, sobre o seu produto, e é você conseguir colocar aquelas afirmações em jogo e ver se realmente dá certo. Então, digamos que um profissional de growth, ele tem uma base específica de clientes, ele infere bem assim: eu acho que se as pessoas acessarem 7 vezes o aplicativo, elas tendem a renovar mais daqui 6 meses. E aí ele vai pedir para o profissional de dados fazer essa análise de pessoas que mais renovam, de qual que é o comportamento daquelas pessoas que mais renovam. Ele vai entender, poxa, é realmente isso que acontece? Se é realmente isso que acontece, já que as pessoas que acessam o aplicativo 7 vezes por dia renovam quando dá 6 meses de aplicativo, eu quero fazer com que elas acessem mais o aplicativo. Eu quero fazer com que a maior parte dos clientes acesse 7 vezes o aplicativo, já que esses acessos diários, eles fomentam a renovação. Ele vai começar a criar testes. Poxa, quais testes eu posso fazer e posso colocar em prática para que aquela base de clientes acesse o aplicativo 7 vezes por dia? É o mandar mais notificações? É o melhorar mais o produto? É o trocar o design? É o trocar logo? É o trocar a fonte? É o trocar a cor do aplicativo? Ele começa a colocar esses testes em prática. Está muito em criar testes, em criar essas teses e validar essas teses. E o profissional de growth, ele trabalha muito com o profissional de dados, com o profissional de CRM, porque ele precisa ter esses dados e precisa entender esses dados junto com os clientes. E é muito, assim, é um trabalho mais de pensar do que de fazer, para ser sincero. Porque ele precisa analisar muitos dados e analisar muito o comportamento do usuário para validar essas teses e para colocar esses testes à prova. Eu sei que eu falei um pouco mais sobre esse profissional de growth, mas é que ele é muito importante. Eu atuei em growth e era muito isso, era muito criar testes e validar esses testes à prova, entendendo sempre o comportamento do usuário. E aí, quando o negócio ele passa de um negócio grande para um negócio gigante, você precisa de governança, precisa de cultura, precisa melhorar a sua parte gerencial. Aí você pode contratar um profissional C-level, um CEO muitas vezes, um CTO. Então são pessoas que vão gerenciar os times e que vão reportar diretamente para o fundador ou para algum gestor em específico. Aí você precisa entender novamente qual que é a demanda que você tem hoje. Porque entendendo a demanda que você tem hoje, essas contratações elas ficam muito mais direcionadas. E eu não vou colocar aqui cada especificação ou cada escopo de trabalho dessas profissões. Você pode pegar o ChatGPT e perguntar. Você joga essa imagem aqui e pergunta qual profissional faz cada coisa. Aí você consegue criar vagas melhores, você consegue correr atrás do profissional que mais faz sentido para o seu negócio. É entender se realmente aquela contratação vai ser efetiva, se aquela contratação vai mexer os pauzinhos da sua empresa para ela faturar mais, ou para ela ter uma governança melhor, para ela te livrar de coisas mais operacionais. Você precisa ter esse entendimento do seu negócio. Qual a demanda que você tem hoje na sua empresa? Aí você pode usar esse vídeo aqui, você pode usar o chat GPT para te ajudar a escolher um bom profissional e pode entender dessa forma, sabe? Isso aqui é mais um balizador para você entender quais profissões existem, qual o nível de importância e raridade de cada profissional e qual tipo de negócio contrata cada tipo de profissional. Negócios iniciantes, pequenos, médios, grandes e gigantes. E foi isso que eu fiz. E aí, se você quiser essa pirâmide e esse mapa completo, esse material completo, você pode ir lá no meu LinkedIn e procurar o meu post sobre isso, que eu vou te liberar o material completo. Beleza? É muito isso, sabe? Você precisa ter clareza. E essa é uma das coisas principais que o negócio digital precisa ter. É clareza. É clareza para contratar, clareza para investir, clareza para gerenciar. A clareza é um dos principais fatores para uma empresa ter sucesso ou não. Porque quando ela tem clareza do que ela vende, de quais clientes ela tem, de quais profissionais ela tem e da mensagem central que ela passa para o mercado como marca, as coisas fluem mais. Ela consegue fazer mais vendas e consegue perdurar no tempo aí. Claro que não é simples dessa forma, mas a clareza é um fator muito importante para você ter sucesso. Eu espero que tenha ficado claro esse mapa, essa pirâmide aqui das profissões e que você não tenha mais dúvidas nas próximas vezes que você precisar contratar algum profissional, ou nas próximas vezes que você for correr atrás de um cliente, na hora que você for prospectar um cliente. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima!